Boa noite, senhores vereadores, público presente. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 8ª sessão extraordinária do dia 4 de dezembro de 2024, que tem por finalidade o julgamento por infração do inciso 7º e 10º do Decreto-Lei 201/67 e imputas ao senhor vereador Marcos Antônio Menegatti, nos termos da denúncia apresentada pelo vereador Ivan Eduardo Fagundes, segundo a qual o ora denunciado teria cometido quebra de decoro parlamentar para com o Legislativo Municipal, requerendo a apuração da responsabilidade do denunciado. Notadamente, pelo artigo 7º, a Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando, inciso 3º, proceder de um modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. No Decreto de Lei 201/67, a referida denúncia foi protocolada em 29 de agosto e resultou na instalação da Comissão Processante número 202/2024, composta pelos vereadores Leonardo Pinheiro de Carvalho, presidente, Valdir Gonçalves da Silva, relator, e Vilma Soares de Oliveira Previato, membro. Peço ao senhor secretário que faça a chamada inicial dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Vilma Soares de Oliveira Previato. Presente. Valdir Gonçalves da Silva. Presente. Jorge Luiz Loreto. Presente. Marcos Antônio Menegatti. Leonardo Pinheiro de Carvalho. Presente. Luiz Carlos Chimenez. Ivan Eduardo Fagundes. Presente. Ansa Aparecida de Oliveira. Presente. Fernando Roberto da Silva Pires. Presente. Em havendo o quórum legal, declaro iniciada a 8ª sessão extraordinária do dia 4 de dezembro de 2024. Convido a todos os presentes a ficarem em pé para que possamos ler um versículo bíblico. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Votação da ata da sessão anterior. Apresentação da ata da 19ª sessão ordinária do dia 2 de dezembro de 2024. Como o senhor vereador já possui cópia da ata, dispensa a leitura. Alguma objeção? Senhor presidente, gostaria que fosse retificado a ata, onde constasse a convocação para a sessão extraordinária de hoje. Então vamos retificar a ata, pedido do novo vereador. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por ressalva. Importante lembrar que a convocação da sessão extraordinária foi realizada na sessão ordinária do dia 2 de dezembro de 2024. Nos termos do artigo 5º, inciso 1º, Decreto-Lei número 201/67, em razão do impedimento legal, foram convocados os senhores Mauro da Assunção Lopes como suplente do vereador denunciado Marcos Antônio Menegatti e Renato Marcelo Zanelato, suplente do vereador denunciante Ivan Eduardo Fagundes, os quais figuram nos registros da Justiça Eleitoral. Neste momento, convido o suplente de vereador Mauro da Assunção Lopes para que ele entrar ao plenário a fim de tomar posse em lugar do vereador Marcos Antônio Menegatti. Convido o suplente do vereador Renato Marcelo Zanelato para adentrar ao plenário a fim de tomar posse em lugar do vereador Ivan Eduardo Fagundes para apreciação dos fatos e trata a comissão processante número 02/2024.
Peço ao senhor vereador Mauro Assunção Lopes que fique em pé após a leitura do compromisso a ser realizado. Diga sim. Sim, sim, o prometo. Promete cumprir a Constituição Federal, Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e bem-estar do seu povo. Sim, prometo. Prestado compromisso de posse, declara empossado o vereador Mauro Assunção Lopes, durante o período de julgamento, instituído em face do senhor vereador Marcos Antônio Menegatti. Passamos ao compromisso de posse, de acordo com o artigo 5º do Regimento Interno. Peço ao senhor Renato Machado Neto que fique em pé e, após a leitura do compromisso a ser realizado por este presidente, diga sim ou prometo. Promete cumprir a Constituição Federal, Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e bem-estar do seu povo. Sim, prometo. Prestado compromisso de posse, declara empossado o vereador Renato Marcelo Zanelato, durante o período de julgamento, instituída em face do senhor vereador Marcos Antônio Menegatti. Vou usar uma errata aqui, em posse do vereador Ivan Eduardo Fagundes. Faço constar a presença do denunciado, senhor vereador Marcos Antônio Menegatti, e de seu advogado, Dr. Cláudio Rogério Macrida, observando que nos termos do inciso 5º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, ao final, será franqueado ao denunciado ou seu procurador, prazo máximo de 2 horas, caso queira produzir sua defesa oral. Desta forma, respeitando o devido processo legal e os princípios da legalidade e ampla defesa, informa os vereadores que a sessão tem por finalidade o julgamento de imputação da prática de quebra de decoro parlamentar ao senhor vereador Marcos Antônio Menegatti, constante no artigo 7º, inciso 3º, do Decreto-Lei 201/67, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública, mediante denúncia do vereador Ivan Eduardo Fagundes, objeto da comissão processante número 02/2024. Informa ainda que os trabalhos da sessão seguirão o rito preconizado no inciso 5º do artigo 5º do Decreto-Lei número 201/67, de 27/2/1967, ou seja, leituras das peças requeridas por qualquer um dos vereadores e pelo denunciado, manifestação verbal daqueles que desejarão pelo tempo máximo de 15 minutos cada um, e ao final, o denunciado ou seu procurador terá o prazo máximo de 2 horas para conduzir sua defesa oral. Informo que o senhor vereador Marcos Antônio Menegatti foi cientificado acerca da presente sessão por meio da intimação pessoal recebida em 2/12/2024, às 19h30. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do relatório final da comissão processante 02/2024. Boa noite a todos. Comissão processante número 02/2024. Parecer final. Agradecemos grandiosamente os esforços para que concluíssem a comissão processante. Desde a aceitação da denúncia pelo plenário dessa Casa e posteriormente a instalação da comissão, que culminou a minha escolha como relator, compreendi o significado de nosso trabalho, do trabalho dos demais vereadores integrantes da comissão e de todos os servidores que
colaborado para que o processo tivesse uma marcha pautada pela legalidade e transparência. Estive ciente e sempre ciente da minha responsabilidade de declarar nesse texto os fatos e as provas como se apresentasse e, principalmente, apresentar uma conduta pautada pela imparcialidade. Sabemos que toda a sociedade indianense espera de nós um intenso labor, fazer valer a confiança depositada pelos eleitores. Temos certeza de que honramos o cargo que ocupamos. Apresentamos hoje o resultado do nosso trabalho, fruto das audiências, requerimento, diligências oitivas das testemunhas, interrogatório do denunciado, requisição dos documentos e perícias e, sobretudo, da detida análise dos estudos de todo o processo. Procuramos analisar os aspectos jurídicos, legais e técnicos, além das provas acarretadas ao ato e aquelas produzidas pela defesa para emitir um juízo imparcial sobre a existência ou de afronta ao decoro parlamentar do denunciado Marcos Antônio Menegatti. Ao citar nominalmente, algumas pessoas poderiam cometer algumas injustiças, como aqueles que provavelmente não fossem mencionados. Por isso, agradecemos aos companheiros parlamentares dessa comissão processante que, de forma valorosa e democrática, conduziram o presente trabalho. Agradeço também ao denunciante e ao denunciado e ao seu advogado de defesa, que sempre trataram os membros da comissão, como também os servidores que trabalharam na assessoria dos trabalhos, com respeito, educação e fidelidade, entendendo que o espinhos era o trabalho, mas tinha que ser realizado, fosse qual fosse a conclusão a qual iria chegar. Finalmente, agradecemos a todos os membros da equipe técnica que demonstraram a responsabilidade, zelo e enorme senso de profissionalismo durante todo o processo. Valdir Gonçalves da Silva, parecer final. Relatório: Ivan Eduardo Fagundes, brasileiro, solteiro, vereador da banca pelo partido Podemos, apresentou a denúncia escrita contra o vereador Marcos Antônio Menegatti, com base no artigo 7 do Decreto de Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e das outras providências. Com o artigo 31, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal de Indiana e o artigo 24, inciso 2º do Regimento Interno dessa Câmara Municipal de Indiana. O denunciante protocola na Secretaria dessa Casa de Leis em 26 de agosto de 2024 a denúncia contra o Marcos Antônio Menegatti por quebra de decoro parlamentar. Na denúncia, o servidor Ivan Eduardo narra que o senhor Marcos Antônio Menegatti utilizou do seu cargo de vereador e de presidente da Comissão Processante 01/2024, no qual foram abertos para investigação prática aos atos ilícitos contra o senhor prefeito municipal Wes Diego Scaione Cachoeira. O vereador Ivan demonstra na denúncia que, desde o início dos trabalhos da Comissão Processante 01/2024, o vereador Marcos demonstrou postura obstrutiva e contrária ao andamento
célere e eficaz das investigações como presidente da comissão, que também frequentemente não participava das reuniões. Se ausentava do município, dificultando seu acesso para assinar-se as notificações a serem enviadas ao senhor prefeito municipal da denúncia na época. Ivan frisa que não respondia às tentativas do contato, seja por telefone ou pelo grupo de WhatsApp criado por Marcos Antônio Menegatti, conforme a lista conversa em anexo. O comportamento procrastinado e seletivo do vereador Marcos Antônio cometeu significativamente o andamento da Comissão Processante 01 de 2024. Prejudicou significativamente o andamento da Comissão Processante de 1 de 2024. A obtenção de depoimento essencial, tanto para a acusação quanto para a defesa do deferido, os princípios da eficiência e celeridade processual, consagrando pelo decreto 2001/67. Ainda conforme a denúncia, o novo vereador Ivan, o denunciado, vereador Marcos, mantinha o acusado, na época, o senhor prefeito, e sua procuradora jurídica informado todas as movimentações da comissão processante 01 de 2024, pois os mesmos sabiam até o dia e hora que as reuniões seriam realizadas. Folha 03 do processo 02 de 2024. Pois bem, o nobre Ed mantinha o acusado informado por toda a tramitação, mas não participava das reuniões nem atendia a convocação da comissão. Tudo isso visando a ganhar tempo, prazo estabelecido pelo decreto de lei 201/67, que esgotasse e ainda por cima voltou em parecer no relatório final daquela comissão 01 de 2024, alegando causa de improcedência da denúncia pelo fato do mesmo não ter participado de todos os atos como presidente, e que muitas decisões foram tomadas sem aquiescência, o que não é verdade, pois na sua participação se deu por vontade própria e ainda delegou aos demais membros da comissão que deliberasse de forma como entendesse melhor, deixando claro a sua ausência premedida e dolosa para prejudicar os trabalhos da comissão, demonstrando dolo específico de frustrar os trabalhos da Comissão Processante 01/2024. Destacou a ausência de reuniões, postura omissa, falta de responsabilidade, falta de comprometimento para com o cargo, reiterada falha do denunciante. Foi consubstancial para o possível perda do seu mandato eletivo como vereador nessa Casa Legislativa. Traiu os seus pares covardemente e moralmente. O nobre vereador denunciante Ivan trouxe os autos desse processo de prova suficiente para que seja realizado um julgamento honesto, ético e democrático, sempre no vigor da lei. O vereador Marcos Antônio Menegatti, denunciado nesta comissão processante 02 de 2024, feriu o princípio da moralidade e da sinceridade, da imparcialidade, dos princípios éticos que norteiam a conduta de um vereador que foi eleito pelo povo indianense para representar
prometeu em sessão solene no dia 1 de janeiro de 2024, prometeu cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado e a Lei Orgânica do Município e as demais leis, empenhando com dignidade a lealdade do mandato que a mim foi otorgado pelo povo. Prometeu o bem geral e exerceu o patriotismo as funções do meu cargo. De nada adiantou promessas em vão, manchou a honra desse legislativo, se maculando de nada como prefeito denunciado. Cabe ressaltar também a violação do regimento interno dessa Casa de Leis, conforme os fatos narrados nas folhas número 15 do processo. Parabenizo o vereador Ivan Eduardo Fagundes pela transparência ética na denúncia no qual foi despachada pelo novo presidente Anderson Aparecido Oliveira, para o qual seja apreciado pelo plenário o seu recebimento. Em 2 de setembro de 2024, na sessão 13ª, sessão ordinária do 4º Legislativo da 18ª Legislatura, às 19 horas, a denúncia por quebra de decoro parlamentar foi recebida pelos nobres vereadores, sendo 7 votos favoráveis, 2 votos contrários, sendo que o novo vereador suplente Renato Zanelato e o nobre vereador Jorge Rigoleto. Naquela sessão também foram sorteados, dentre os vereadores desentendidos, os membros da comissão processante, ficando definido que essa seria formada pelos vereadores Leonardo Pinheiro de Carvalho, Valdir Gonçalves da Silva e Vilma Soares de Oliveira Previado. Esses mesmos vereadores, antes do fim da sessão ordinária, definiram entre si que o vereador Leonardo Pinheiro de Carvalho seria o presidente da comissão processante, que o vereador Valdir Gonçalves da Silva ocuparia a relatoria e que a vereadora Vilma Soares de Oliveira Previado seria membro, convoca o suplente na devida forma regimental. Em 6 de setembro de 2024, os membros da comissão processante 02/2024 expediram notificações ao denunciado, vereador Marcos Antônio Menegatti, para apresentação da defesa prévia, por escrito no prazo de 10 dias, além da indicação de provas que pretendia produzir, inclusive arrolar a testemunha, junto com as notificações enviadas em cópia integral da denúncia dos documentos, em pendrive que instituir, seguindo o prazo conforme a lei do decreto 201/67. A comissão processante 02/2024, que por várias vezes tentou contactar o denunciado Marcos Antônio Menegatti através de telefonemas e mensagens via rede social, WhatsApp, para que ele recebesse a notificação. No entanto, todas as tentativas foram infrutíferas. Em relação à impossibilidade do contato, a Comissão Processante 02 publicou a notificação no Diário Oficial na edição 1749, conforme determinado na Decreto de Lei 201/67. A publicação também se repetiu na edição 1754, de 10 de setembro de 2024. No dia 10 de setembro de 2024, o denunciado Marcos Antônio Menegatti dirigiu-se ao Legislativo às 13h36, conforme o protocolo, e assinou o recebimento da notificação. Essa em atitude
demonstrou por mais uma vez sua postura obstrutiva e seu descomprometimento com o cargo que prometeu e jurou cumprir. Em 19 de setembro de 2024, a Comissão Processante 02/2024 elaborou um parecer sobre os fatos narrados e concluiu que os trabalhos deveriam continuar até alcançar o resultado desejado com a apuração detalhada e aprofundada dos fatos expostos na denúncia, conforme determina o Decreto-Lei 201 de 67. O parecer foi lido em plenário, mais precisamente na sessão ordinária de 8 de outubro de 2024. A Comissão Processante 02/2024 tem como objetivo provar que o denunciado vereador Marcos Antônio Menegatti traiu o Legislativo Municipal ao aproveitar-se do cargo como presidente da comissão na época para beneficiar o prefeito municipal na investigação. Essa traição é desonrosa para com o Poder Legislativo. A conduta do denunciado, mais uma vez, se comprovou irresponsável para com a legislação, vigência e ética perante o cargo. Ele não respeitou os prazos regidos no Decreto-Lei 201 de 67, protocolando na sua defesa de 20 de setembro de 2024, após o prazo exigido. A comissão manifestou-se no sentido de que não ficaram configuradas as alegações, visto que nos atos não se evidenciou o prejuízo de ambas as defesas do denunciado, uma vez que o prazo da defesa prévia foi extrapolado, conforme a certidão na folha número 101 do processo 02/2024. Além disso, nomeou como seu procurador o advogado Cláudio Rogério Malacrida, que presta serviço jurídico ao Poder Executivo Municipal de Indiana desde 2021 até a presente data. Esse fato causa estranheza à comissão processante, pois durante a tramitação da Comissão 01 de 2024, Malacrida se previu do serviço ao Executivo. A Comissão Processante 02 de 2024 acusa haver um apadrinhamento por parte do prefeito municipal, Wesley, para com o denunciado Marco Antônio Menegatti, disponibilizando ao prestador de serviço Malacrida como o procurador de defesa. Essa situação evidencia um conflito de interesse e reforça a suspeita de que o vereador Marcos Antônio Menegatti utilizou de sua posição para beneficiar o prefeito, em detrimento da transparência e da ética que deveriam nortear suas ações, considerando que a CT concluiu o prosseguimento do presente processo político para apuração de quebra de decoro parlamentar pelo denunciado e, como já decidiu pela diligência, atenta ao disposto no inciso 3º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201 de 67. A presidente e demais membros da comissão processante dirigiram para designar audiência de auditiva do denunciado para o dia 22 de outubro de 2024, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal. No dia e hora marcado, foram abertos os trabalhos para a oitiva do denunciado Marco Antônio Menegatti, comparecendo os membros da comissão e o advogado da defesa do acusado, Dr. Cláudio Rogério Malacrida. O presidente da comissão, Leonardo Pedro Carvalho, determinou que todos
ser gravada pelo Sistema Audiovisual da Câmara Municipal de Indiana. Aos 22 dias do mês de outubro do ano de 2024, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Indiana, foram iniciados os trabalhos pela audiência da interrogatória ao denunciado Marcos Antônio Menegatti. Compareceu os membros da comissão processante, servidores, advogados de defesa e denunciante. Declarada aberta a audiência, o presidente da comissão, Leonardo Pereira de Carvalho, determinou que todas as audiências deveriam ser gravadas pelo sistema audiovisual da Câmara. Constatou-se que, pela presença do denunciado, que foi regulamentado, notificado na ocasião, o presidente, dentre as perguntas, o denunciado formulou a pergunta ao denunciado se o advogado da defesa era mesmo advogado do prefeito. Com a resposta, o denunciado Marcos respondeu que acredita que não. Ainda com as perguntas, o senhor presidente da comissão perguntou ao denunciado se o mesmo assumiu a responsabilidade de entregar as intimações de comissão processante 01/2024. O senhor vereador Marcos Antônio Menegatti fez o uso da palavra e respondeu que nem todas as notificações, pois assumiu a responsabilidade, mas teve algumas intimações que foram feitas por funcionário da Câmara. O presidente Leonardo formulou a pergunta ao denunciado se confirmaria que a comissão poderia tomar as medidas cabíveis. O denunciado respondeu que sim, entretanto, em contradições com seu relatório em apartado na comissão processante 01/2024, mais precisamente na folha 4 da CP. Em seu relatório, estando em processo de conformidade com a legislação de regência, havendo uma preliminar a ser examinada por seu relator, passou a manifestar-se sobre ela a oportunidade própria, uma vez que somente foi apresentada com alegações finais. O cerne das questões consistente em verificações efetivamente houve ou não, por parte do vereador Marcos Antônio Menegatti, a prática de conduta que caracteriza a quebra de decoro parlamentar. Para isso, é necessário que fique esclarecido que é o decoro parlamentar, e então examina se o denunciado faltou com o decoro parlamentar nas condutas apontadas na peça da denúncia, confrontando, é claro, que a prova contida nos autos. O denunciado, em sede de alegações finais, argiu por sua defesa preliminar a nulidade da votação, que requeriu a denúncia objeto da presente comissão processante, sob o argumento de participações de suplente de vereador foi indevida, recorrendo ao Poder Judiciário, uma antecipação de tutela para o processo em curso. Com o devido respeito, o denunciado parece incoerente com a função na interpretação no sentido do alcance do artigo 5º, inciso 1º do DL 201/67. Assim prevê o dispositivo. Artigo 5º. O processo de cassação de mandato do prefeito pela Câmara por infração definitiva no artigo anterior observará ao seguinte rito: se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Primeiro, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com exposição dos fatos e a indicação das provas.
Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e votará, se necessariamente, para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. A prévia do artigo 5º, inciso 1º, da DL 201/67, somente se aplica a hipótese de impedimento ali previsto, ou seja, impedimento dos vereadores denunciantes em votar sobre a denúncia e integrar a comissão processante, nada mais. Daí porque o referido dispositivo legal diz na hipótese da convocação do suplente do vereador impedido de votar, ou seja, do vereador denunciante, tal suplente não poderá integrar a comissão processante. Essa regra, no entanto, não poderá ser aplicada extensivamente a todos os demais vereadores suplentes, notadamente aqueles que exercem seu mandato em substituição de vereadores titulares licenciados ou de mandato suspenso, visto que não obstenta impedimento em votar sobre a denúncia. Ora, tratadosa de regra restritiva de direito, sabe-se que impõe interpretada respectivamente. Portanto, não haverá cabimento na afirmação do denunciado, no sentido de que seria nula a decisão que permitiu a participação do seu suplente, do vereador Mauro Sansão Lopes, na votação sobre a denúncia, estendendo tal entendimento aos demais vereadores suplentes. Houve, sim, estrita interpretação à aplicação do artigo 5º, inciso 1º do DL 201/67, o que, à luz das corretas regras emergentemente, não pode sustentar a aplicação indiscriminada de impedimento aos vereadores suplentes, tão somente pela sua condução de suplência. A limitação de sua atuação buscada pela preliminar aventada é uma manifestação descabida, ultrapassada a questão preliminar, para se cumprir se o vereador denunciado Marco Antônio Menegatti quebrou o decoro parlamentar, ou melhor, se as ações do denunciado podem ser consideradas incompatíveis com o decoro parlamentar. Temos primeiro de compreender que vem ser em figura. Decoro parlamentar é a conduta individual, exemplar, que se espera ser adotado pelos políticos, representantes eleitos pela nossa sociedade. Fere o decoro parlamentar o uso da expressão que configurará crime contra a honra ou incentiva a sua prática, abuso de poder, recebimento de vantagens indevidas, prática de atos irregulares graves quando no desempenho de suas funções. Decoro significa recato no comportamento, decência, acatamento das leis e normas morais, dignas de honradez, sinceridade nas maneiras e no trato das coisas públicas, composta
postura requerida para exercer qualquer cargo ou função pública. Como se vê, o conceito de decoro pode ser variado, mas como previsto na Constituição Federal, na Constituição Estadual e na Lei Orgânica de Indiana, no regimento interno desta Casa. No seu sentido, é inequívoco considerar-se incompatível com o decoro parlamentar a percepção de vantagem devida, a prática de atos contrários à moral, o procedimento atentório à dignidade da Câmara, na conduta pública e a prática dos atos que afete a dignidade da investidura. Como se vê, a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município, o regimento interno, não constitui expressamente que seja decoro, nem tipifica os atos, o que caracteriza mais tipicamente o ato incompatível com ele. Assim, temos que nos valer do dicionário, que trazem a definição sistemática da palavra. O Aurélio e Honrais, que define com a correção moral, compostura, decência, dignidade, nobreza, honradez, brio, decoro, Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio 21. Dicionário da Língua Portuguesa. Terceira edição, Curitiba, Editora Positivo, 2004, página 607. Decoro, Insua, Antônio, Dicionário Consuário da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Objetiva, 2001, da página 922. O dicionário online de português conceitua o decoro como decência, comportamento decente, com excesso de pudor, dignidade, respeito de normas morais, agir com decoro parlamentar, compostura, forma correta de se portar, ações corretas, moralidade, mantém de agir ou de fala que notória pudor resguardou. Maria Helena Diniz, em seu dicionário jurídico, preceitua que decoro, na linguagem jurídica em geral, quer dizer honradez, dignidade ou moral. B. Decência. C. Respeito a si mesmo e aos outros. A doutrina explica a razão independentemente do conceito de decoro parlamentar. Carla Costa Teixeira nos ensina o decoro parlamentar como um código de honra precisa se referir aos valores de uma época e de um grupo. Vem daí a necessidade da imprecisão, sua natureza avessa a plena tradução dos atos específicos juridicamente. Teixeira, Carla Costa, decoro parlamentar, a legitimidade da esfera privada no mundo público. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, número 30, página 110, 127, 1996. Como pode ser conferido a indeterminação conceitual normativa de decoro, frequentemente é mais fácil descrever nas normas de situação que venha a configurar a quebra de decoro parlamentar, no qual busca uma definição abstrata, suficiente para abranger todo
em qualquer caso. Isso faz do termo de decoro um conceito relativo, aberto, permeável à passagem do tempo e relacionado, antes de tudo, à própria aparência e conduta da instituição ante a sociedade. Posto isso sobre o decoro parlamentar, vamos agora entender se as ações do denunciado quebraram o decoro. A instituição processual, em uma fase do procedimento penal, civil ou administrativo, na qual se produzem as provas tendentes ao julgamento final do processo, de regra, inicia-se a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, o interrogatório, estendendo-se que a fase do anterior alegado final. A assessoria técnica dessa casa diligenciou a Secretaria do Legislativo, buscou a cópia dos documentos contidos nos processos acima mencionados. Junto com os documentos vieram também o pendrive que contém o depoimento do denunciado e de outras pessoas que, de certa forma, tinham relação com o denunciado. O denunciante protocolou em sua peça na Secretaria da Câmara, em resumo, agiu o seguinte, que o vereador denunciado, Marco Antônio Menegatti, afrontou os dispositivos legais previstos na legislação, qual seja, quebra de decoro parlamentar, que a denúncia aponta prova robusta, que o plenário da Câmara votou por 7 votos a favor pelo recebimento da denúncia contra o vereador denunciado Marcos Antônio Menegatti. Em audiência interrogatória, Marcos Antônio Menegatti, em seu depoimento, foi contraditório aos fatos narrados, sendo rasas suas afirmações, não esclarecendo com versões convincentes os fatos que ele imputa. Por fim, a defesa, durante todo o processo da presente comissão processante, não logrou êxito e constituiu provas nos atos. Contudo, fica clara a conduta ilegal praticada pelo denunciado. Não se pode deixar passar acontecimento tão repugnante que mancha para sempre homens públicos que foram eleitos para representarem o nosso povo. Fica cristalina a quebra de decoro parlamentar, a violação da conduta individual exemplar que se espera ser adotada pelo denunciado, expressamente eleito em nossa sociedade, prática dual irregular, grave quando no desempenho de suas funções. Não pode ser outra consequência e não a perda do mandato parlamentar. O denunciado faltou no recado, no comportamento, decência, acatamento das leis e das normas, dignidade, honradez, sinceridade nas maneiras e no trato das coisas públicas, com postura requerida para exercer qualquer cargo ou função pública. No final, reitera a procedência das acusações. A denúncia, além de constituir indícios da prática de atividade ilícita pelo denunciado, caracteriza por si a atitude que desprestigiam a Câmara Municipal de Indiana e aos membros em flagrante prejuízo à imagem do Poder Legislativo.
Aos vereadores detentores do mandato eletivo, representantes do direito cidadão, das demais importantes da cidadania, da rainha das artes de argila, são exigidas de modo permanentemente o decoro e a compostura adequada ao cargo que exerce. Diferentemente dos demais cidadãos, o vereador é muito mais rigoroso. A proibição legal de realizar atos e práticas abusivas ou contrárias à probidade, legalidade e moralidade, assim como regras de costume e de comportamento. Pela leitura de legislativo pertinente ao caso, prende-se primeiramente ao regimento interno da Câmara Municipal, ao tratar das hipóteses de perda de mandato de vereador. Em seu artigo 108, estabelece expressamente que perderá o mandato o vereador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Além disso, o artigo 5º da Lei Orgânica Municipal também prevê perda o mandato o vereador cujo o procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, para fins a que seja propõe a denúncia do descumprimento dos deveres inerentes ao mandato, dentre eles, de que não exerce o mandato sob a inspiração do interesse público, da legalidade e da honra. São razões de sobra para o procedimento a ser instaurado. Tudo isso corrobora aquilo que percentua ao Decreto de Lei 201/1967, o qual, em artigo 7, estabelece expressamente que a Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando se utiliza do mandato para a prática de ato de corrupção ou improbidade administrativa e também quando proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou falta de decoro de sua conduta pública. Na ligação de Miguel Reale, a quebra de decoro parlamentar é a existência de um ato que, por sua natureza, possa configurar objetivamente uma infração que um dever público determine, quando não há qualquer correspondência lógica entre o supendência e fática, para envergar as expressões da Ponte de Miranda e a nova Constituição invocada, o que surge sob a aparência de um processo, é o abuso ou desvio de poder, com a decorrência do cúmulo de qualquer maioria. Reale e Miguel, decoro parlamentar e cassação de mandato eletivo. Revista de Direito Público, São Paulo, número 10, página 87, 93, de outubro e dezembro de 1969. É certo que o representante do povo de uma casa legislativa tem que pautar sua conduta pública e privada pelo respeito às leis e aos princípios da moralidade e do interesse público, agindo conforme a ética e os bons costumes. O cidadão que se candidata ao cargo público tem munus público de ser um exemplo à coletividade, pois ele passa a ser a voz de seus eleitores no parlamento. O ingresso na vida pública, aliás, impõe aos agentes públicos o dever de ser
Nesse sentido, é de se esperar que o vereador tenha uma conduta ilibada, mas também que zele pela boa percepção do mandato a ele atribuído, pela credibilidade da Casa Legislativa e de seus pares, agindo sempre atento e não compromete deslize e não causa manchas, ao criticar que possam abalar a confiança da população no Parlamento Municipal. O abalo nessa confiança traz o descrédito à casa pública, à instituição e o desrespeito às normas de convivência social. Confiança embasada na percepção do homem médio sobre o bom desempenho da atividade parlamentar, sobre a conduta pública e privada do vereador sobre o poder legislativo. Isto é, o cidadão comum observa determinada conduta parlamentar e a reprova, ou não, podendo detê-la com a dignidade e a ética, obediente à lei e às instituições e às suas decisões, analisando detetiva e as condutas atribuídas ao denunciado contido na denúncia, não temos como caracterizá-las como atentatórias ao decoro. Sua defesa argumenta que recebeu as notificações no prazo previsto, porém cabe salientar que o decoro da Lei 201 de 67, em seu artigo 5º, inciso 3º, se ele esteve ausente do município, a notificação fará-se pelo edital publicado 2 vezes no órgão oficial, com intervalo de 3 dias, pelo menos contado com o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro de 5 dias, opinando pelo procedimento ou arquivamento da denúncia, o qual, nesse caso, será submetido ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará desde logo o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiência que se fizeram necessários para o depoimento do denunciado e inquirição das denúncias. Em nenhum momento da instrução processual, a defesa do vereador impugnou a prova apontada pelo denunciante e também não foi capaz de produzir nenhuma prova em ao contrário. Assim, como já discorri anteriormente, a configuração de quebra de decoro por parte do parlamentar leva a considerar a repercussão do ato da imagem na credibilidade e na dignidade da Casa Legislativa e seus membros. Desde qualquer do povo se apresenta como candidato, este assume o ônus de manter-se numa postura pública que o difere de cidadão comum. A presunção da inocência é uma garantia constitucional que não tem o condão de afastar do homem público o dever de ser transparente. Ora, do agente público se espera a conduta ainda mais isenta de qualquer que seja a dúvida do julgamento, com um rigor que não admite os obstáculos formalizados da norma criminal. Para o homem médio, a figura do juiz e a função jurisdicional são garantidas da justiça
que se sabe pelo senso comum que o juiz é agente do judiciário, altamente preparado e qualificado, profundo entendedor das leis e de outras áreas do conhecimento humano, que assume o seu cargo depois de passar por um rigoroso processo seletivo de um concurso público que demanda excessivamente estudos de direito. Sabe que um ato emanado desse mesmo juiz é revestido de autoridade e precisão da legitimidade. Todos os deveres de cumprir-se a lei. Se o homem comum o tem, mas o homem público, se isso se aplica à conduta do cidadão comum, o que não dizer da conduta do parlamentar, que tem como dever o seu mandato respeitar e cumprir as normas, leis, possuir conduta impoluta e acima de qualquer suspeita, bem como respeitar e promover o respeito das instituições e suas decisões. Ao agir assim, atentou frontalmente contra o decoro esperado de um vereador, tornando indigno de seu mandato na Casa Legislativa o que pertence. No entanto, por tudo o que foi exposto, por tudo consta os autos, concluo pela conclusão da denúncia e recomendo a cassação do mandato parlamentar do vereador Marcos Antônio Menegatti, pela caracterização da infração prevista do inciso 3º do artigo 7º do Decreto de Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967. Esse é o parecer final, relatório segundo os documentos contidos no processo e as provas conduzidas. Espero em Deus a minha conclusão seja mais justa e que tenha comprometido de forma correta o que foi apresentado. Termo esse relatório em fase célebre. Martin Luther King talvez não tenha dignidade, não tenha conseguido de fazer o melhor, mas lute para que o melhor fosse feito. Não sou o que deveria ser, mas graças a Deus não sou o que era antes. Valdir Gonçalves da Silva, relator. Comissão processante. Os termos da deliberação final, reunido pela Comissão processante número 02/2024, constituída em face da denúncia apresentada pelo vereador Ivan Eduardo Fagundes contra o vereador Marcos Antônio Menegatti, é seguido o rito preposito do Decreto de Lei 201 de 1967. Decide, por unanimidade, aprovar o incluso do relatório final apresentado pelo excelentíssimo relator vereador Valdir Gonçalves da Silva, em todos os termos, comprovado a infração cometida prevista no inciso 3º do artigo 7º do Decreto de Lei 201 de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e das outras providências, e com o inciso 1 do artigo 5º da Lei Orgânica de Indiana e o artigo 108 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Indiana, e, por consequentemente, a procedência da denúncia, nos termos do dispositivo do parecer final proposto pelo excelentíssimo vereador relator. Autem-se encaminhar à Secretaria-Geral da Câmara
fins previstos na legislação municipal junto ao presidente da Edilide para convocação da sessão do plenário para julgamento. Indiana, 20 de novembro de 2024. Leonardo Pedro de Carvalho, presidente. Valdir Gonçalves da Silva, relator. Vilma Soares de Oliveira Previado, membro. Consulta os vereadores denunciados e seu procurador, se há interesse na leitura de mais algum documento. Como o denunciado e o procurador não se encontram, não havendo mais documentos a serem lidos, passamos à manifestação oral pelos vereadores. Concedo a palavra a quem dela queira fazer uso pelo tempo de 15 minutos. Com a palavra, o vereador Leonardo Pedro de Carvalho. Senhor presidente, devido a algumas interferências externas, gostaria que fosse feita a votação secreta. Colocar um requerimento. Poderia colocar seu requerimento em votação. Mas sobre a denúncia, vai falar agora. Mais alguém vai usar a palavra? Dá um requerimento dele de votação? Depois coloca. Depois coloca. O senhor pode falar, depois ele vai colocar em votação o requerimento dele. Carregar com a votação. Então já vou colocar o requerimento em votação. Quem for favorável ao requerimento do novo vereador, permanece como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Vai falar? Falar do requerimento? Não. O requerimento já aprovou. Agora tem a palavra. 15 minutos para o vereador. Boa noite a todos. Eu gostaria também de me manifestar aqui. O senhor Marco Antônio Menegatti não compareceu para a sua defesa nesse plenário e nem o seu assessor jurídico. Então, estamos aqui no fim de mandato, né? E tem mais esse problema para a gente resolver. Apesar de a gente ter mais uma sessão extraordinária para aprovar as leis orçamentárias do município, que são prioridade para o nosso município. Estamos aqui vendo esse problema quando tem projetos de suma importância para ser elevado. Muito obrigado. Boa noite a todos. É com a tristeza que a gente, quando a gente se elege, vai para um pleito municipal, eu acredito que nenhum candidato sai para poder fazer o que aconteceu. Então, foi eleito pela população os nobres vereadores, inclusive eu. Estamos em término de mandato, conforme o novo vereador citou, e outras sessões extraordinárias que haverá. É triste, porque eu acredito que a população não quer que aconteça uma situação dessa, porque isso mancha
o nosso município e a nossa Casa Legislativa. Isso já ocorreu várias vezes com vereadores e não é uma coisa legal, porque sempre trava o município, sempre fica aquela mancha por muito tempo. É triste isso. A gente, uma cidade pequena, acredito com 5 mil habitantes, todo mundo conhece todo mundo, é parente praticamente de todo mundo, chegar num consenso dessa proporção. Então, eu deixo meu repúdio o que aconteceu. Ele poderia muito bem tocar o caso do poder que teve o processo de se ia caçar ou não o prefeito municipal e chegar aqui e votar contra. É a opinião dele, todo mundo tem a opinião que é resguardada por lei e por Deus. Então, só que todo esse acontecimento que aconteceu é triste. É triste. Falar que é fácil caçar um vereador no final de mandato, não é. Mas a gente tem que tomar, desde a hora que a gente foi eleito, a gente tem que tomar as devidas posição e cumprir a lei, porque a gente veio nessa tribuna e honrou, pediu conforme a lei. A gente honrar a lei do Estado, da Constituição Federal e do município e do regimento interno dessa casa. Então, isso fica triste. Isso, pelo que eu li, ele não cumpriu. Ele não cumpriu. Eu assisti a interrogação que ele foi junto com o assessor dele aqui e com a comissão que estava, e falar que eu gostei, estou sendo mentiroso. Então, eu deixo meu repúdio, porque, na verdade, um vereador não pode tomar essa atitude. Somente isso. Também quero deixar aqui meus pensamentos e o que eu penso sobre isso. Durante todo o processo de cassação, bom, primeiro, quando a população está cobrando o vereador para tomar providência de muitas coisas que vem acontecendo no município, falta de remédio, creche, escola tudo lotada, e os vereadores fazendo requerimento aqui, batendo em cima, e o prefeito nem aí. Então, várias vezes ele cometeu aqui, o senhor prefeito, o ato de improbidade. No ano de mandato, pediram para dar uma chance, o vereador foi e não abriu a CPI para afastar ele, que é o que o vereador tem que fazer. Senão fica 4 anos aí batendo na mesma tecla e nada acontece na cidade. Não acontece na cidade, é culpa dos vereadores, não é do prefeito não. Não é igual aquele prefeito de Colatina falava, você tem um prefeito corrupto, é porque tem uma Câmara corrupta que compactua os erros dele. Então, todo esse tempo aí, agora na CPI, na CPI do prefeito, o vereador Marcos Canegato tentou atrapalhar assim, não atendia telefone. Alguns ele pedia para o secretário entregar para a pessoa vir ser convocada, outros ele que mesmo queria entregar e para ganhar prazo. E fizeram tudo certinho para ganhar prazo, perdeu tempo. A advogada, no dia que era para ouvir ela apresentou o atestado, aí pulou para outra semana. Então eles fizeram tudo certinho para ganhar o tempo.
estou falando que ela não estava doente nem nada, mas que foi tudo combinado e o vereador ele não saía lá do gabinete, ele não saía lá não fala nem do gabinete, ali da sala do jurídico, que era a que estava defendendo o prefeito. Então, todo momento ele não fez o papel do vereador de fiscalizar, ver se o prefeito está errado e vamos afastar. Ele jogou junto. Ele jogou ali, fazendo os vereadores um trabalho desse para fazer uma CPI. Ele fez o vereador de otário, perdão da palavra. Não atendia telefone, sumia da cidade. Só quem sabe isso aí é o vereador Leonardo. Dou os parabéns para ele, o trabalho que esse rapaz fez aqui. E você vai sofrer com os vereadores aqui, viu, vereador? Vereador que não gosta de se dispor com o prefeito, e nem com outro vereador, nem com população, nem com parente de vereador. E hoje, parece que foi até proposital já, porque não vinha um procurador para fazer a defesa do cara, que está sendo caçado. É fim de mandato, mas ele vai ficar 8 anos elegido. Não via o denunciado para fazer a defesa dele aqui, para explicar para os vereadores, para os dois suplentes que estão entrando, que não está particularmente, não está sabendo o que está acontecendo. Está sabendo por causa dos relatórios que foi lido na primeira e na segunda. Então, já fizeram pelo jeito combinado. O vereador não veio, o vereador esse estava para legislar pela população, fazer o papel de vereador. Hoje não vim, não é obrigado numa sessão extraordinária. Se tivesse doente, mas eu passei lá antes de subir para cá, estava lá no bar aberto lá. No mínimo, foram lá e fizeram algum acordo com ele. Então é repúdio desses vereadores que estão aqui. E vai dar dó você está entrando aí com intenção de ser vereador de verdade mesmo. Alguém mais quer falar? Encerrada a manifestação oral dos vereadores, passa a palavra ao denunciado, Marcos Antônio Menegatti, e para o seu procurador, pelo prazo de 2 horas. Caso queira, faça uma manifestação oral sobre os fatos ou imputado. Como eles não se encontraram, terminada a defesa oral do denunciado ou procurador, passamos as votações conforme exposto no inciso 6º do artigo 5º do decreto. Como o vereador Leonardo fez o requerimento para ser uma votação secreta, vou pedir 5 minutinhos de pausa aí para nós se organizar. Sendo só uma infração, vamos proceder à votação sobre a acusação de infração prevista no artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando, inciso 3º, proceder de um modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro da sua conduta pública, no decreto de lei 201/67. Então, vamos dar início à votação. Confira aqui, tem 8 papelzinhos. 1, 2, aqui é o carinho meu e atrás está branco. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Renato, confere que eu ainda estou em branco. 7, 8. Não tem 8. 8. É 8, desculpa. Certo? 8 papelzinho branco. Só com o carinho atrás. Só carinho. 8. Peço que cada vereador pegue o seu aqui. Daí eu vou chamar por ordem aqui alfabética para voltar e colocar na. Votação nominal secreta. Sobrou o meu último aqui.
mostrar aqui que tá. Não tem nada aqui dentro, vai ter que ter 8 papelzinhos aqui. Vou chamar por ordem alfabética, Jorge. O senhor explica aí. O não é para não caçar. Não é para não caçar, e sim é para caçar. Então vamos lá. Primeiro, Anderson Aparecido de Oliveira. É eu. Fernando Roberto da Silva Pires. Escrever aí, seu papel. Só escreve isso. Sim ou não? Acabou. Não caçar. Sim para caçar, não para não caçar. Resposta do. É, posso dar branco. Não tem problema. Da parte Mas agora é o Jorge Nicoleto. Leonardo Pinheiro de Carvalho. Mauro da Sansão Lopes. Renato Marcelo Zanelato. Valdir Gonçalves da Silva. Vilma Soares de Oliveira Previado. Todos já votaram, né? Peço 2 vereadores aqui para nós conferir junto aqui. Jorge. Quer conferir junto? Vem aqui, irmão. Só não fica na frente que eu vou. Só fica a minha lá. Pega a mão aí, Jorge. Abre aí. Está escrito. Sim. Sim. Dois sim. Sim. 3 sim. Quatro sim. 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 Vou botar o nome. Então é 5 sim, né, até agora? Seis sim. Não. Um não. Último. Dois não. Então ficaram 6 votos favoráveis e 2 contrários. Tendo em vista o resultado da votação nominal secreta realizada, declaro cassado o mandato do senhor vereador Marcos Antônio Menegatti por afronta ao disposto no artigo 7, inciso 3º, o decreto de lei 201/67.
Nos termos do artigo 5º, inciso 6º, do Decreto de Lei 201/67, concluído o julgamento, foi proclamado imediatamente o resultado e determinado a lavratura de ata que conseguir a votação nominal e seja expedido o pertinente decreto de cassação de mandato. Portanto, suspendo essa sessão por alguns instantes para que possa ser emitido o respectivo decreto dispondo sobre a cassação do mandato do senhor vereador Marcos Antônio Menegatti, inserindo em especial as infrações articuladas na denúncia e aprovadas pelo plenário, conforme dispõe inciso 6º do artigo 5º do Decreto de Lei número 201/67. Retornando os trabalhos, peço ao senhor secretário que faça chamada dos vereadores. Renato Marcelo Zanelato. Valdir Gonçalves da Silva. Presente. Jorge Brigoleiro. Presente. Mauro da Assunção Lopes. Presente. Leonardo Pinheiro de Carvalho. Presente. Luiz Carlos Gimenez. Vilma Soares de Oliveira Previado. Anderson Aparecido de Oliveira. Presente. Fernando Roberto da Silva Pires. Presente. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do Decreto Legislativo número 5/2024. Decreto Legislativo número 5/2024, de 4 de dezembro de 2024, dispõe sobre a cassação do mandato eletivo do vereador Marco Antônio Menegatti. A Câmara Municipal de Indiana, do Estado de São Paulo, pela mesa diretora, aprova e promulga o seguinte decreto legislativo, na forma do disposto do Decreto de Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, considerando a denúncia formalizada pelo vereador Ivan Eduardo Fagundes para instauração da comissão processante atribuída ao vereador Marco Antônio Menegatti, descrita no artigo 5º do inciso 1º do Decreto de Lei 201 de 1967, regularmente recebida e processada na Comissão Processante número 02/2024, considerando na legislação de julgamento realizada no dia 4 de dezembro de 2024, o plenário da Câmara de Vereadores, por votação nominal secreta, decidiu por 6 votos pela procedência da acusação e 2 votos pela improcedência da acusação, atingindo, portanto, mais de 2/3 dos seus integrantes para julgar o denunciado Marco Antônio Menegatti como incurso na quebra de decoro parlamentar, descrita no artigo 7º do inciso 3º do Decreto de Lei número 201 de 1967, sancionada com a cassação do mandato eletivo, considerando que o disposto do artigo número 5 do inciso 6º do Decreto de Lei número 201 de 1967, que considera afastado definitivamente do cargo o denunciado que foram declarados pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros da Câmara, como incurso em qualquer das infrações especificadas na denúncia. Decreto. Artigo 1º. Fica decretada a cassação do mandato eletivo do vereador do Poder Legislativo de Indiana, Marco Antônio Menegatti, eletivo
para a legislatura de 2021 a 2024, considerando o afastamento definitivo do cargo, por ter sido julgado e acolhida a denúncia, por quebra de decoro parlamentar descrita no artigo 7º do inciso 3º do Decreto-Lei 201 de 1967, conforme a decisão proferida no dia 4 de dezembro de 2024, em sessão de julgamento pelo plenário da Câmara Municipal de Indiana. Artigo 2º. Em decorrência da vacância do cargo, em virtude da cassação do mandato do titular, fica investido no cargo vereador suplente o senhor Mauro da Assunção Lopes, conforme a previsão da Lei Orgânica Municipal, tomando-se a providência para a formalização da posse. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de hoje, de 4 de dezembro de 2024, sendo publicado em plenário da Câmara Municipal. Artigo 4º. Publique-se ainda na imprensa oficial e comunique-se ao Poder, à Justiça Eleitoral, de forma de lei. Indiana, 4 de dezembro de 2024. Anderson Aparecido de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Indiana, do Estado de São Paulo. Seja dada ciência do resultado deste julgamento à Justiça Eleitoral, artigo 5º, inciso 5º do Decreto-Lei nº 201/67. Outro sim, agradeço a presença do suplente de vereador Mauro da Assunção Lopes e Renato Marcelo Zanelato. Peço ao senhor secretário que faça a chamada final dos senhores vereadores. Renato Marcelo Zanelato. Presente. Valdir Gonçalves da Silva. Presente. Jorge Lindoleto. Presente. Mauro da Assunção Lopes. Presente. Leonardo Pinheiro de Carvalho. Presente. Vilma Soares de Oliveira Previado. Presente. Anderson Aparecido de Oliveira. Presente. Fernando Roberto da Silva Pires. Presente. Fica constado com os mesmos números de vereadores da chamada inicial. Nada mais a menos a tratar, declaro encerrada essa sessão extraordinária. Uma boa noite a todos. Boa noite.